Deus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 até o 12. Amém? Diz assim: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Amém? Feche teus olhos, curva a tua fronte mais uma vez. Pai Santo e querido, a tua palavra foi lida aqui diante de nós. Senhor, e essa palavra, Senhor, ela tem um peso especial nesses dias que vivemos. Dias de provações, dias de dificuldades, dias, ó Pai Santo, em que estamos, ó Pai Santo, lutando, papai, para matar um leão por dia, muitas vezes na nossa vida. O Senhor sabe da realidade que cada um aqui vive. Papai, em nome de Jesus eu te peço que o verdadeiro sentido dessa palavra, o sentido profundo, o sentido, Senhor, útil para a nossa vida diária, seja revelado aos nossos corações e às nossas mentes nessa noite. Eu te peço, ó Pai Santo, que o Teu Espírito Santo conduza os meus pensamentos, a minha voz, conduza, Senhor, tudo o que eu vou dizer para que seja a expressão da Tua vontade, a expressão, Senhor, do Teu coração para o coração dos meus irmãos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Te peço assim, Senhor, que o Senhor fale a nossa necessidade, conforme a Tua vontade, e aplique, Senhor, o Teu poder, de acordo com a necessidade, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Queridos, Gustavo, pode acender essa luzinha aqui? Amém. Obrigado. Tem muitos dias que eu venho pensando sobre como anda o mundo, né? E sempre que eu penso sobre como o mundo anda, eu me vejo assim, desejando, aspirando o céu. Porque o mundo como ele está sendo vivido, como ele está acontecendo, como ele está existindo, ele não traz mais para mim atrativos significativos. Os atrativos da minha vida são a minha família, as pessoas que eu amo. Tenho alguns pequenos hobbies singelos. Tenho uma parentela a quem eu amo. E gosto de estar com as pessoas que amo. Gosto de vir à igreja, de estar servindo ao Senhor. Mas são poucas coisas que hoje, no mundo, trazem prazer. Significativo, pelo menos. A gente pode se iludir com muita coisa no mundo, mas quando a gente olha com clareza, com um olhar atento para o mundo que nós vivemos, o nosso anseio pelo céu se intensifica, se aguça. Ele se aprofunda. E o que Paulo estava falando aqui nesta porção da carta aos Coríntios, ele estava falando sobre sabedoria. Nós temos ouvido, né, nesses últimos dias muito sobre provação e sobre pedir sabedoria. Estamos acompanhando a série que o pastor está tocando relativa a Tiago, né? Nos grupos de comunhão nós passamos de novo, nós reprisamos o sentido da última mensagem que nós ouvimos aqui, e ela falava sobre provação e sobre sabedoria. E Paulo aqui ele está falando justamente sobre isso, que quando ele se aproximou dos coríntios, ele não veio com demonstração de sabedoria humana. Ele não veio com pretensões de uma performance que convencesse por habilidade humana. Mas ele chegou para os coríntios com demonstração de espírito e de poder de Deus. O que nós precisamos hoje, mais do que nunca, é disso. De espírito e de poder de Deus. Amém? O Espírito de Deus clama por nós. O Espírito de Deus habita em nós. E Ele deseja se relacionar conosco. E esse texto fala justamente para nós sobre essa questão que eu estou levantando de olhar para o mundo, desejar o céu, olhar para a vida, para as provações, pedindo sabedoria para viver a vida de maneira mais adequada, de maneira melhor. Quando nós pensamos sobre isso, nós entendemos que a expectativa do céu é algo que dá sentido à nossa vida mais que qualquer outra coisa.
E quando eu falo expectativa do céu, eu não estou falando só sobre aquela visão do Apocalipse, né, das ruas de ouro de Jerusalém, do mar de vidro e tal, aquela visão idealizada da imagem apocalíptica, da imagem do Apocalipse, mas eu penso no céu como aquele lugar onde nós vamos estar para sempre com o Senhor. Onde todo o conhecimento que nós obtivemos aqui acerca dele vai ser um nada perto de sentir a presença, de estar junto, de olhar para ele, conversar com ele diretamente, como Abraão conversava, como Moisés conversava, e muito mais intensamente, muito mais objetivamente, estar junto a ele. É assim que o céu parece para mim com mais intensidade, aparece na minha imaginação. Mas esse texto aqui, ele nos coloca justamente uma ideia que o versículo 9 explora, dizendo que o olho não viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E aí você pensa comigo, reflita por um momento. Se o que a gente imagina é bom, o que a gente não consegue imaginar é bem melhor do que a gente é capaz. O céu não é só melhor do que nós podemos imaginar. Fazendo paráfrase aqui de uma outra frase, o céu não é só melhor do que a gente pode imaginar. Ele é melhor do que a gente é capaz de imaginar. A gente pode imaginar algumas coisas, mas tudo que a gente imagina ainda é menor, ainda está aquém, ainda é inferior a qualquer coisa que o céu seja. E nós somos incapazes de chegar nem de perto daquilo que o céu será, daquilo que a eternidade será para nós. Amém? Tem uma frase do C.S. Lewis que ele colocou no livro O Peso da Glória. Ele diz assim: nós não fomos deixados na ignorância. O Deus que trabalha por nós enviou o seu Espírito para ser o professor que nos alfabetiza na linguagem do céu. Há um consenso de que esse versículo 9 que eu estou explorando aqui, ele ecoa Isaías 64:4, que diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. E quando eu pensei sobre esse consenso, que aponta para Isaías, eu fiquei imaginando não só o céu, mas imaginando a dimensão, a profundidade desse amor de Deus por nós. Um Deus que nunca se ouviu, nunca foi imaginado, nunca se concebeu da forma como Ele mesmo se revelou, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? Diga comigo, Deus trabalha ao meu favor. Diga para o seu irmão, Deus trabalha ao teu favor. Amém? O nosso Deus é esse Deus, que trabalha ao nosso favor. Trabalha ao teu favor, meu querido. Trabalha ao teu favor, viu, meu irmão? Viu, meu amor? Trabalha ao teu favor. Viu, Tia Gorete? Trabalha ao teu favor. Viu, Ayla? Trabalha ao teu favor. Viu aí, Emerson? Trabalha ao teu favor. Amém? Ávila, trabalha ao teu favor. Amém? Gustavo, trabalha ao teu favor. Amém? Deus abençoe cada um de vocês com o favor do Senhor, porque o favor dele é certo, o favor dele é abundante, o favor dele não é dado sob medida. Amém? E o princípio que nos coloca aqui, antes da gente meditar sobre o que o texto realmente diz, por amor, o nosso Deus trabalha por nós. Por amor, ele trabalha para nosso benefício, ele trabalha para nos abençoar. Amém? Então, quando eu olho para o mundo, voltando a fita aqui um pouquinho, eu penso no céu, eu penso na eternidade, e eu me lembro desse Deus que trabalha por mim. E isso me constrange, isso ao mesmo tempo que me humilha, me deixa extremamente alegre, extremamente cheio de alegria, de regozijo íntimo. Porque quando eu imagino assim o tamanho desse amor, Senhor, eu não merecia nada disso. Eu levanto os olhos aos céus e penso, Senhor, como a tua misericórdia é grande por alguém como eu. Como eu sou tão pequeno, como eu sou tão contraditório, e o Senhor mesmo assim me ama. Bendito seja o nome do Senhor. E o que o Senhor quer nos falar nessa noite, queridos, de maneira muito breve, eu pretendo abordar essa passagem, é que nós não sabemos quase nada sobre o céu e a eternidade, mas o Senhor, Ele quer nos revelar aos pouquinhos pelo Espírito Santo. Amém?
E por mais que nós não saibamos o que o céu representa, o que a eternidade representa, o céu para nós agora parece um mistério, mas na verdade nós sabemos que é maior do que a nossa imaginação, mas tudo o que nós sabemos é suficiente para a gente desejar. Quem aqui não deseja o céu? Você deseja o céu? Você pode dizer Maranata com verdade no seu coração: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Nós temos desejo de Ti, temos desejo da Tua presença, temos desejo da consumação de todas as coisas. Porque esse mundo tem muito pouco a nos oferecer. Então nós não sabemos quase nada sobre o céu e a eternidade, mas o Senhor, Ele quer cada dia revelar a nós. O texto nos fala nos versículos 10 e 11, além do que o 9 disse, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O versículo 10 vai nos dizer: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Amém? Então esse Deus que nós buscamos, esse Deus, se nós resolvemos buscá-lo, esse Espírito Santo que habita em nós, nos ensinará todo dia muito mais do que a gente imagina sobre o céu. Ele vai colocando pitadinha a pitadinha, pedacinho a pedacinho de conhecimento, para que a gente tenha um vislumbre que nos faça ser cheios de esperança. Quando nós olhamos para Lamentações e vemos Jeremias lamentando, mas ao mesmo tempo dizendo: quero trazer à memória o que me traz esperança, tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que o nosso Deus, Ele deseja permanecer conosco, Ele deseja nos ensinar todo dia o que precisamos saber sobre céu, eternidade e sobre Ele mesmo. Essa construção é uma construção diária. E eu falei no início que eu tinha, antes de começar a mensagem em si, que eu concordava com o discernimento do nosso pastor sobre a oração ser mais intensa, ser mais presente em nossas reuniões, justamente porque a oração, ela faz esse caminho. Encaminha o Espírito Santo a nos ensinar, encaminha a comunhão com o Espírito Santo que abre o nosso entendimento, encaminha a nossa relação com Deus, que faz com que a gente se aproxime dEle, conheça mais dEle a cada dia, e seja edificado, seja amadurecido, seja construído, seja verdadeiramente formatado, como Jesus deseja. Eu falei aqui outro dia sobre o projeto Cristo Formador. Deus quer formar Cristo em nós. E o Espírito Santo está em nós para esse fim, para essa missão. A missão do Espírito Santo é nos ensinar também, todo dia. O Espírito Santo é o único especialista em Deus. Amém? Ele e Jesus, né? Óbvio. Mas eu estou falando aqui no sentido genérico. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, é quem conhece a Deus. Amém? E Ele quer nos revelar o Senhor. Ele quer revelar o Pai a nós. Ele quer revelar Jesus Cristo a nós. O Espírito Santo é o agente direto da revelação e Ele quer fazer Deus conhecido na nossa caminhada. Ele quer fazer Deus conhecido a cada dia. Ele quer fazer Deus conhecido no momento em que a gente ora, no momento em que a gente vai trabalhar, no momento em que a gente vai servir a família, no momento em que a gente vai cozinhar, no momento em que a gente vai até para a academia. Ele quer que em cada momento a presença dEle guie os nossos passos para que a gente ande de acordo com a vontade dEle. Ele deseja que nós entendamos que a nossa caminhada tem que ter a perspectiva do céu o tempo todo. Essa imaginação do céu não é só uma imaginação para trazer para nós um vislumbre de algo maravilhoso, mas é para trazer para nós uma ideia de conexão. Nós estamos conectados com esse lugar que nós imaginamos, mas que nós não sabemos exatamente como é. Mas para estarmos conectados, para nos mantermos conectados com esse lugar, o Senhor, Ele quer andar conosco todo dia. O Espírito Santo quer fazer esse processo de nos ensinar dia a dia o que nós precisamos entender sobre o Pai. E Ele é o agente direto dessa revelação e desse conhecimento. O Espírito Santo nos ensina tudo o que nós precisamos saber para ter uma relação intencional, uma relação relevante com Deus, para que alcancemos o céu. A nossa meta, o nosso alvo é o céu. E o Espírito Santo quer nos conduzir até o céu. O Espírito Santo quer que nós sejamos conduzidos por Ele até a sua presença.
a presença do Pai, o Espírito Santo nos ensina tudo o que nós precisamos saber. Jesus disse quando orou na sua oração sacerdotal: Pai, que eles permaneçam em mim e eu em ti. Que eles sejam um conosco, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um em nós. E ele estava dizendo isso como coroação de uma palavra que ele disse antes: o Espírito Santo virá, eu vou para que ele venha, para que ele possa andar com vocês e conduzir vocês a toda a verdade. Quando Jesus ora, ele está coroando justamente um propósito, está coroando justamente uma missão que ele incumbiu o Espírito Santo de fazer. A missão de nos acompanhar, de ser o nosso paráclito, aquele que está ao lado, aquele que é o nosso consolador em cada etapa da nossa vida, até mesmo quando nós somos provados, quando nós passamos por tribulações, passamos por angústias. O Espírito Santo quer ser o que acompanha. Ele quer ser aquele que é reconhecido como quem está dentro. Amém? Ele quer ser reconhecido como aquele que está junto, como aquele que habita em nós. E que nós devemos honrá-los em cada passo, devemos honrá-lo em cada decisão, devemos honrá-lo em cada pensamento. E devemos dar lugar para que ele cubra a nossa vida com proteção, mas também nos oriente em cada decisão. Em terceiro e último lugar, o Espírito Santo também tem a missão de permanecer conosco para nos encaminhar ao que Deus projetou para nós. O versículo 12 vai nos dizer o seguinte: e nós não temos recebido o Espírito do mundo. Lembra que eu falei no início do mundo? Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Esse texto, essa porção do texto, nos coloca o Espírito Santo como alguém que peregrina junto. Se Jesus ele encarnou, e o verbo que está implicado lá na encarnação, quando João relata isso lá em João 1,14, diz que Jesus acampou, ele armou a sua tenda. É como se Jesus tivesse vindo para morar conosco. Assim também o Espírito Santo, ele tem a mesma função de morar conosco, de estar conosco. Ele também é Emmanuel, Deus conosco. Ele é Deus vivo dentro de nós. Então nós precisamos aprender a cada dia a dar lugar para que o Espírito Santo, ele venha nos dar a experiência concreta de Deus, antecipar para nós a experiência da eternidade, nos conduzir a cada dia com um senso de propósito, um senso de missão, um senso de que nós temos identidade, um senso de que nós temos uma vida para ser vivida na sua presença, consciente de que ele anda conosco, consciente de que ele anda dentro de nós. E ele ecoa para nós o princípio revelado por Jesus na oração sacerdotal também. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem tu enviaste. O Espírito Santo tem a função de nos fazer andar com Deus, para que nós conheçamos a Deus, para que nós conheçamos Jesus. Amém? Isso está lá em João 17,3. E o Espírito Santo, ele tem então intenção de nos conduzir, tomando-nos pela mão. Pensa aí por um pouquinho. Fecha teus olhos e imagina o Espírito Santo de mãos dadas com você. Imagina a tua vida como a vida de alguém que está sendo tomado pela mão para ser levado ao céu, para ser conduzido à eternidade. Muito além da tua imaginação, o Espírito Santo ele está preparado, ele está disponível e ele está ativo na minha e na sua vida para nos conduzir até o céu. Amém? Quando nós olhamos para esse texto, essa reflexão ela teve a pretensão de ser simples mesmo, de ser bem singela e rápida mesmo, mas para que nos lembrasse que o Espírito Santo é alguém que está conosco, que anda conosco. Muitas vezes a gente negligencia, a gente não dá a devida atenção e não dá lugar a essa presença constante que anda dentro de nós, que está dentro de nós o tempo todo. Muitas vezes a gente, por esquecer, dá lugar à tentação, como aprendemos, né? Nossa cobiça, nossas vaidades, nossas vacilações, nossos desejos, permitem que muitas vezes a gente entristeça essa presença que anda conosco. Mas não convém que seja assim. É preciso que a gente aprenda a cada dia a deixar que o Espírito Santo nos conduza à presença de Deus, ao vislumbre do céu, ao conhecimento da eternidade, ao conhecimento de Deus em profundidade. Porque o que Deus quer fazer em nós
é muito maior do que a gente imagina. O que Deus quer fazer através de nós é muito maior do que a gente imagina. Amém? Quem aqui tem chamado? Quem aqui tem promessa? Quem aqui já ouviu Deus falar consigo através de alguma palavra profética? Lembra agora, traz ao teu coração aí agora essa palavra. Traz ao teu coração essa promessa. Traz ao teu coração esse sentido que quando você leu a palavra por esses dias, trouxe à sua memória esperança, trouxe ao seu coração alento, trouxe ao seu coração renovação. É isso que o Espírito Santo quer realizar todos os dias. O Espírito Santo quer andar conosco para nos levar ao conhecimento do Pai, ao conhecimento do céu, ao conhecimento da eternidade, preparando, como se fosse uma preparação para cidadãos que precisam saber como se portar em outro lugar. Porque nós andamos nesse mundo. O Senhor disse, na sua oração sacerdotal, eu não vos peço que tire do mundo, meu Pai, mas que os livre do maligno. Enquanto estivermos aqui, nós precisaremos ser livrados do maligno. Precisaremos ser livrados do mal. Mas nós estamos preparados, não simplesmente para ser livrados do mal. Nós estamos sendo preparados para viver com Ele como cidadãos dos céus. Amém? É o que o Senhor deseja, nos formatar, nos forjar, nos preparar, para que sejamos verdadeiramente cidadãos do céu. Então, quando você pensar nisso, o céu e a eternidade permanecerão sendo um mistério para a nossa imaginação. Sim, mas deixou de ser um segredo absoluto, porque o Espírito Santo começou a revelar para nós, pedacinho a pedacinho. Deus nos revela pelo menos o que está preparando como algo absolutamente maior do que a nossa expectativa. Isso nos encoraja. Amém? Isso nos renova. Isso nos enche de alegria. Por outro lado, o Espírito Santo também é o nosso professor, que a cada dia nos revela mais e mais desse projeto. Então não espere a eternidade para conhecer a Deus. Encoraje-se e ande com Ele agora. Ande com Ele agora, porque o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo habita em você. Amém? Esse Espírito Santo que nos foi dado, anda conosco, caminha conosco, trilha a caminhada de fé junto a nós. Ele anda como Paráclito. Então permita que o Espírito Santo transforme a sua caminhada de cada dia em uma sala de aula para o céu. Porque essa é a vontade do Senhor. Deixa que a tua vida, deixa que a presença do Espírito transforme a sua vida num aprendizado diário. Dê lugar a Ele. Dê lugar ao Espírito para que Ele te ensine, para que Ele te mostre o céu, para que Ele revele a eternidade dia após dia ao seu coração, para que Ele te faça mais próximo de Deus a cada dia. Ele só espera que a gente dê lugar. Diga comigo, eu preciso dar lugar. Eu preciso dar lugar. Amém? E o que é dar lugar? Abrir o coração, abrir a mente, doar a sua vida. Entregar a sua vida em dependência a Ele. Quando aquele texto dos evangelhos que diz, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quando ele ecoa na minha mente, é como se ele estivesse dizendo para mim, deixe que o Espírito Santo te conduza. Tome a sua cruz significa permitir que o Espírito Santo faça o que Deus deseja fazer. Significa abrir o coração. Significa dar espaço para Ele. Permitir que Ele ande de mãos dadas comigo e com você. Amém? Essa palavra breve, simples, ela é para nos lembrar que nós temos um Deus que habita em nós. Que nós temos um Deus que é o Deus de poder. Que nós temos um Deus que nos renova. Que nós temos um Deus que nos empodera. Que nós temos um Deus que, para além da nossa desilusão com o mundo, tem alegria, tem vida abundante para nós. Amém? Que Ele possa nos renovar nessa noite e nos encher cada dia mais com a certeza da sua presença e com o poder da sua presença. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé?